Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumine. Bora conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 26 de julho ao dia 1º de agosto, em que nós temos lua minguante aí no signo de Touro, temos muitos planetas mudando de signo, né? E temos uma mensagem muito interessante sobre sonhos e realidade, né? Sobre satisfação e o eu, né? A minha satisfação, os meus planos, os meus sonhos, o meu futuro, né? Então vamos lá. A gente começa a semana com 3 grandes mudanças de energia. A gente tem Mercúrio indo para Leão, saindo de Câncer, né, que era aquele pensamento mais introspectivo, em que a gente estava preocupado mais com a nossa família, com as questões aí de domésticas, do lar, da casa, né, dessas reflexões aí, pensando muito sobre isso e também sobre o nosso interior, né, viajando, fazendo uma viagem interna nos nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, mudando alguns padrões de como sentir certas coisas, ressignificamos outras, né, em Câncer, e agora em Leão a gente vai pro eu, né? A gente já tem o Sol lá em Leão, inclusive no final de semana, no domingo, o Sol vai fazer uma conjunção com esse Mercúrio que acabou de entrar aí em Leão, o Sol também acabou de entrar em Leão, então os dois se encontram ali e é uma clarividência incrível sobre o eu, né? Sobre quem eu sou. E aí, o Mercúrio em Leão, ele traz muito isso, pensar sobre quem eu sou, o que eu quero, quais são as minhas vontades, quais são, o que realmente eu desejo para mim, né? Então, volta muito o pensamento para o eu, a gente fala muito sobre os nossos planos, quer alcançar nossas metas, então fala muito sobre essa coisa aí do eu, né? Tá focado muito no eu, e é muito importante porque a gente vai entrar aí no embate com os planetas entre Leão e Aquário, né? Porque tem Sol, Mercúrio em Leão e vão entrar no embate com os planetas que estão em Aquário, que é o Júpiter que vai retrogradar de volta para Aquário e já vai entrar aí em confronto o Mercúrio com o Saturno já no domingo também, no mesmo dia que ele encontra com o Sol. Então o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quando a gente está muito focado no eu, a gente não pode querer sempre que a nossa vontade se sobreponha sobre a vontade do outro, né? Tem que encontrar um equilíbrio aí, que é justamente do eixo Aquário-Leão. Né? O leão, ele não pode querer o tempo todo, né, o pensamento no eu, do que eu quero, da minha vontade, não pode esquecer que também tem outras pessoas ao redor, tem outras vontades, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente poder não ficar muito nessa coisa do egocentrismo, né? Esquecer um pouco das outras pessoas. É um período muito, muito legal, porque a gente pensa muito em se divertir nos prazeres da vida, o que traz alegria para a vida da gente, né? Pensa muito nos nossos projetos, nas nossas obras, né? Onde a gente quer deixar nossa marca no mundo, então pensa muito sobre isso. É uma época muito legal, mas tem que ter muito cuidado para a gente não ir enveredar por esse lado aí de só pensar na gente. Tem que levar em consideração as outras pessoas também, especialmente porque o nosso grande benéfico Júpiter, na sua retrogradação, volta para Aquário, né? Então Aquário é o símbolo do coletivo. Então mesmo que a gente esteja pensando, né, muito na gente, a gente tem o Júpiter que representa o outro signo do eixo aí, Gêmeos, né, que é representado por Mercúrio, tem o Júpiter que representa Sagitário. Então essa coisa, eu tenho que pensar em mim, mas dentro do coletivo. Eu tenho que entender que eu sou importante, Leão, dentro de um todo, né? Dentro de um coletivo, dentro de um grupo. Então a minha ação atinge o grupo. Então a gente tem que pensar muito sobre essas coisas. Mas especialmente o Júpiter voltando aí para Aquário é muito legal, porque é o seguinte, Aquário quer dizer nosso futuro. Nossos amigos, né, as amizades, os grupos que a gente participa e tal, a gente estará muito mais voltado a isso, a querer se divertir, sair com os amigos, etc. Justamente porque o Mercúrio ingressa em Leão e o Júpiter volta para Aquário, né? Então dá um ar e fogo, então dá aquela entusiasmo, alegria de encontrar com as pessoas, etc. Mas tem a questão da responsabilidade, né? Porque aí o Aquário representa o Saturno e o Urano, né? Que são os regentes de Aquário, que é a responsabilidade, a liberdade, que é Urano, com a responsabilidade, que é Saturno, né? Então a gente tem que pensar muito sobre isso, né? A minha responsabilidade para ter a minha liberdade diante de um todo, diante de um grupo, e isso também pode se refletir no pensamento com relação à pandemia, né? Qual é a minha responsabilidade com relação ao todo, né? Eu posso sair fazendo o que eu quero, o que eu penso que é bom para mim,
né? E o resto, e as outras pessoas? Como é que ficam? A minha responsabilidade com a minha família, a minha responsabilidade com os grupos que eu participo, que eu compartilho, né? A minha presença. Então tem que pensar nessas coisas também. E aí essa volta aí de Júpiter em Aquário também faz a gente ajustar, né? Porque é uma retrogradação num signo de futuro, ou seja, ajustar os nossos planos de futuro, as nossas aspirações com relação à realidade, com responsabilidade, né? Mas fazendo as mudanças necessárias que precisam ser feitas, né? Porque o Júpiter é uma lupa, né? Uma lente de aumento. Então ele aumenta essa visão de futuro, né? Ele já é visionário, o signo de Aquário é visionário, pensa no futuro. Pode aumentar um pouquinho a ansiedade? Pode, porque quando a gente pensa muito no futuro, a ansiedade é uma consequência disso, né? Não tem como a gente não pensar no futuro e não ficar ansioso, nem com a boa ansiedade de tipo, chega logo que eu quero que se realize, ou então aquela coisa, eu não sei se eu vou dar conta, né? Então é justamente isso, a gente tentar organizar aí, planejar para que esse futuro, agora no presente, né, que esse futuro seja o que a gente realmente espera dele, porque a gente mais pro final de semana, que eu vou explicar mais pra frente, vai ter um questionamento sobre isso, né, sobre realidade, sonho, presente, futuro, que eu faço hoje, impacta no meu futuro, né? E especialmente porque o meu presente é o passado do meu futuro. Então eu preciso fazer bons planos hoje, né? Ter boas atitudes, saber o que eu quero, a minha direção. Então esse momento agora é uma reflexão muito profunda sobre isso para a gente poder chegar no futuro que a gente quer, né? E viver um presente satisfatório. Para poder, porque não é só também viver na expectativa do futuro, né? Isso é muito importante cair essa ficha também essa semana, porque é uma semana que é basicamente de lua cheia, mas ela vai chegando mais pro final de semana, ela começa a ficar reflexiva, ela começa a entrar numa lua minguante, né? Então a gente tem que começar a fechar um pouquinho aí aquela luzona da lua cheia e voltar para dentro e começar a fazer essas reflexões sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro, mas basicamente sempre visando o futuro e vivendo o presente, o agora, né? Aí, na quinta-feira, a gente tem esse Júpiter que voltou, né, recém ingressou pela porta do fundo, né, pelo último grau de Aquário, fazendo uma oposição a Marte que está saindo do signo de Leão. Mas ainda está no signo de Leão, está nos últimos graus do signo de Leão, então ele fica mais mandão também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já tem o Mercúrio aí em Leão, o Marte recebendo essa oposição de Júpiter em Aquário também no signo de Leão. Então é aquela coisa, às vezes a gente quer impor muito nossa vontade, a gente acaba entrando em rota de colisão com as outras pessoas, né? E às vezes a gente também tem muito autoconfiança no que a gente deseja de uma forma exagerada. A gente acredita piamente que aquela é a direção e eu me jogo de cabeça, né? E no momento é justamente isso, se lançar, mas com prudência, com cuidado, porque excesso de autoconfiança, nesse caso de oposição aí de Júpiter, né, com o Marte, né, porque o Marte é autoconfiança, o Júpiter é o excesso. Em oposição, rola um excesso de autoconfiança que pode levar à negligência e você pode acabar se enveredando por caminhos que depois você possa vir a se arrepender. Então nada de precipitação, nada de meter os pés pelas mãos, nada de pressa, né? E cuidado para também não entrar em rota de colisão com outras pessoas e acabar discutindo por um negócio que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então tem que ter cuidado essa semana, porque é no meio da semana. Então tem a influência no começo da semana e tem a influência também mais pro final da semana. E aí a gente tem no mesmo dia, ainda bem, né, a Lua começando a ficar minguante, o que baixa um pouco esse fogo todo dessa possível discussão ou conflito aí de Marte e Júpiter. E também tem o Marte no final da tarde, às 5h32 da tarde, ingressando no signo de Virgem. Então isso traz pra gente, mas ainda muito inicialmente, porque são os primeiros graus de Virgem, né, uma prudência com as nossas atitudes. Porque o Marte em Virgem, ele é muito precavido, ele experimenta, ele faz pesquisas, ele experimenta antes, é como se ele vivesse num laboratório, ele seleciona o que é bom, o que é ruim, para depois tomar uma decisão, né? Então ele é prudente, ele é precavido, ele pensa muito, ele reflete bastante sobre as suas atitudes, né?
especialmente com relação às suas rotinas, com relação ao seu trabalho, de tomar uma atitude às vezes até precipitada e acabar se dando mal. Então, esse momento, ele traz pra gente esse pé no chão, porque é um signo de terra, né? De terra e pesquisador, e pensador, e reflexivo. Muito nesse sentido de não tomar nenhuma atitude que possa prejudicar depois, porque ele analisa cada parte do processo, né? Então, ele sabe aonde ele está, para onde ele vai e qual é a consequência daquilo. A gente só precisa tomar cuidado para também isso não prender demais as atitudes, porque quando a gente fica muito precavido, a gente pode deixar que o medo de não estar perfeito, de não estar com uma boa qualidade, ou que não esteja muito bom, né, não deixe que a gente siga para frente, nos prenda, né? Então precisa achar um equilíbrio aí, porque esse Marte em Virgem é muito bom para a gente tomar atitudes boas, né? Especialmente com relação aos nossos hábitos, né? Melhorar os nossos hábitos com relação à nossa saúde, deixar alguns hábitos para trás, né? Iniciar talvez exercícios, mas pela saúde, né? Então, foca muito nisso. A gente já tem o Mercúrio focado no eu, né? O pensamento no eu. E o Marte ingressando em Virgem traz essa coisa do preciso cuidar da minha saúde, preciso ver o que faz bem para mim, preciso deixar alguns hábitos ruins para trás, talvez começar uma dieta, coisas desse tipo aí. Então, a gente tem essas 3 mudanças fortes aí de signo, de planetas de signo, que vai mexer um pouquinho com o nosso modo de ser no dia a dia, né? Voltado para o eu, voltado também para as questões de pensar no nosso futuro, rever, ajustar os nossos planos para o futuro e também a questão de planejar o dia a dia, planejar a nossa rotina, tentar deixar velhos hábitos para trás com esse Marte aí ingressando em Virgem, ficando muito mais organizado também, né? A gente vai entrar numa vibe organizada, especialmente que o Vênus já está em Virgem, então a satisfação vem muito disso, né? Da gente conseguir se organizar diante das mudanças que a gente deseja fazer na vida, e o Marte traz essas mudanças de hábitos importantes para a nossa própria saúde, né? Aí a gente tem, no sábado, a Lua minguando no signo de Touro, né? O Sol no signo de Leão e a Lua no signo de Touro. Então é aquela coisa da satisfação. O que me traz satisfação? O que a gente precisa minguar é o apego, né? E o Sol em Leão traz o prazer da vida, satisfação, alegria. Então a gente tem que desapegar de coisas que não trazem alegria pra gente. Deixar isso ir, minguar isso, né? Parar de acumular. A vida não é para ser economizada, ela é para ser vivida. Essa é a mensagem dessa lua minguante, né? Refletir sobre essa coisa. E para ela ser vivida com alegria, com prazer, com satisfação, a gente precisa estar num presente que nos traga isso, que nos traga prazer, que nos traga satisfação. E aí vem a mensagem do domingo que fecha a semana, que é muito bonita. A gente tem o Mercúrio fazendo uma conjunção com o Sol, né, no signo de Leão, que é o do eu. Então a gente tem uma visão muito clara sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa vida, sobre o que traz prazer, alegria, o que enche a nossa vida de luz, de brilho. Então a gente tem essa visão muito clara do que é isso, né? E aí o que acontece? No final do dia, 18h49, o Saturno faz lá de Aquário, retrógrado em Aquário, faz uma oposição a esse Mercúrio que está em Leão, né? Então é aquela coisa, o Mercúrio em Leão sou eu pensando em mim, né? Sou eu pensando sobre o que me faz feliz, me traz alegria, me faz brilhar. E o Saturno é a realidade. Em Aquário é a realidade sobre o meu futuro. Então é muito assim, eu ouvi uma frase essa semana, muito interessante, que a vitória, numa dessas propagandas para as Olimpíadas, né? A vitória, né? A conquista da vitória é você conseguir viver o sonho, eternizar o sonho, né? No presente. Então é muito disso, é você ter um sonho, ter uma vontade de viver, vamos dizer assim, hoje no passado você tinha um sonho para que você estivesse vivendo hoje. A insatisfação, a reclamação, o incômodo vem muito do que eu não consigo fazer com que essa realidade se adeque a esse sonho, né? E na verdade, você não conseguiu talvez chegar lá, e a insatisfação vem disso. Então, na verdade, você não precisa deixar de sonhar, você não precisa deixar de ter o sonho, né? Porque quando a gente não sonha, as coisas não acontecem. A gente precisa trazer para a realidade, fazer com que a realidade seja o sonho que nós tivemos.
Porque se ela não for, vai criar muita insatisfação, a gente vai ficar muito incomodado com aquilo. E insatisfação esse ano leva muito a mudança, né? Leva muito a gente querer fazer diferente. Então, essa puxada de orelha da reflexão do tipo assim, se seu sonho, se sua realidade não está compatível com o seu sonho, mude sua realidade, tá bom? E perpetue o seu sonho para sua vida e para o seu futuro. Pessoal, um beijo, boa semana para vocês e aqui estão os meus contatos, curte aí o canal e dá um joinha pra gente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.